Muito bom dia, gente boa, tudo bom, meus queridos? Que a graça e a paz do Senhor seja com vocês, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui transmitindo algo da parte do Senhor para os irmãos. E o devocional de hoje, o Senhor falou forte no meu coração mais uma vez. É uma palavra muito conhecida, uma palavra que traz uma reflexão maravilhosa para o nosso coração. Essa palavra é algo que nós precisamos reconhecer no nosso dia a dia. Exatamente. Precisamos reconhecer que Jesus, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele tem coisas extraordinárias para nós. Meus irmãos, essa é uma mensagem que não só ela serve para que nós venhamos ter conhecimento, mas para que nós venhamos aprender a conviver com ela no nosso dia a dia. Exatamente. Jesus, Ele tem algo extraordinário para nós. E todo dia Ele quer conversar no nosso coração. Ele quer falar conosco. É isso mesmo, meu amado. Muitas vezes nós estamos tão perdidos no nosso dia a dia que nós paramos de olhar para as Escrituras, o principal para cada um de nós. Veja só, meu amado. A palavra do Senhor, ela tem algo muito lindo, algo registrado. Muito lindo, meus irmãos, que o Senhor fala esta manhã. A mensagem desta manhã é algo extraordinário. Olhe só o tema. Olhe só o tema desta mensagem. Acorda. 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 O tema dessa mensagem é esse, meus irmãos. Olha, aguce, eu só comecei a falar o nome do tema. Olha, desperte, desperte. O nome do tema é esse. Acorda para Real Flow. O nome do tema é esse, meus amados. Tá achando engraçado, né? Você tá achando engraçado. Mas é o que muitas pessoas estão fazendo aí. Estão dormindo para a realidade. Está precisando ser despertada. Está precisando acordar. Eu gostaria de aqui deixar um abraço para Mateus Mota, que está me vendo. Muito obrigado, meu amado. Que Deus te abençoe. Um abraço para o meu irmão Jean Calil. Que Deus te abençoe. Abençoe você e sua casa, sua família. Que Deus venha te abençoar. Eu gostaria de deixar aqui também um grande abraço. Um grande abraço para as famílias brasileiras. Que Deus venha te abençoar e venha restaurar, restabelecer a saúde da sua casa, a saúde da sua família. Isso mesmo. Deus tem algo maravilhoso para você. Quando nós nos posicionarmos, nos colocarmos na posição de santificação e fazer o que está lá escrito no Salmo 37, no versículo 4, 5 e 6, que diz assim: deleita-te no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Exatamente, precisamos confiar em Deus. O ponto-chave desta live é essa, é confiar em Deus. Confiar no Espírito Santo. Mas o texto que nós temos que conversar aqui esta manhã, que falar aqui esta manhã, é algo a respeito da santificação. Lá no livro de Joel, capítulo 2, a gente pode perceber um povo que estava perplexo, que estava atônito, sem saber o que fazer, por causa de crises que estava sendo acometida em suas terras.
ele estava percebendo um povo que estava perdido mediante o caos, mediante a crise social, mediante a crise financeira, a escassez na terra, tanto de escassez de sede como de fome. A fartura tinha se acabado, porque o livro de Joel, meus irmãos, meus amados, o livro de Joel, ele é dividido em duas etapas. Pós-exílio, porque o povo passou 70 anos, tinha passado 70 anos em escravidão na Babilônia, e gerações foram crescendo, pessoas foram crescendo, sendo escravizadas, sendo até mortas pelo trabalho escravo, pelo peso do trabalho escravo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus sempre levantou profetas. Aí naquele cativo babilônico, aquele cativo, ele se deu por quê? Porque o povo estava perdido, porque o povo estava manchando o templo sagrado com coisas idólatras. E está aí o diferencial. A diferença é que eles não se posicionaram corretamente diante de Deus. Profanaram o evangelho, profanaram o templo de Deus. Deus permitiu esse cativo, Deus permitiu que eles fossem escravizados, fossem por uma terra para ser escravo, para que eles reconhecessem a graça de Deus, reconhecessem a proteção, a soberania da graça de Deus. Mas o Senhor, Ele os enviou lá, mas Ele enviou vários profetas para reanimar a fé deles, dando a promessa de que eles iriam sair daquele cativo, iriam passar um período para que eles pudessem ser moldados, para que eles mudassem de atitude e voltassem para a graça de Deus, voltassem para a comunhão, porque esse foi o papel principal. O porquê Deus, Ele trouxe a vida, a existência, o propósito foi esse, para que o homem tivesse um relacionamento com Deus. O propósito foi criado, foi feito, o propósito é esse. Podemos acompanhar no livro de Gênesis, na criação do céu, da terra, da natureza, dos animais, e a coroa da criação, o ser humano. Deus fez o ser humano a ponto de que a Bíblia diz, lá em Gênesis, que o próprio Criador descia toda tardezinha para conversar com Adão, para tomar um café, um chazinho da tarde, né, com Adão, conjecturando para hoje, né, Deus. Então ele queria esse relacionamento com o homem, mas tudo isso foi perdido por quê? Porque o homem criou ganância, criou excessiva vaidade, o homem se perdeu na sua identidade. Então Deus, ele todo momento queria que o homem voltasse para essa racionalidade. A realidade é essa. Precisamos voltar para a realidade, né? Tá aí o nome, tá aí o porquê esse tema. Acorda para real, Flor. Acorda para real. Vamos despertar. Esse é o momento de despertar. Então Deus, ele continuou falando lá com o povo no exílio babilônico. Aí foram gerações crescendo. Os 70 anos foram se passando. E aí os filhos dos filhos foram crescendo.
e sendo influenciado também na idolatria, mas teve aqueles que decidiram se separar. Teve aqueles que decidiram se reservar, ser separados para a graça de Deus, né? Mas o que acontece? Passou-se os 70 anos, aquele povo deixou de ser escravizado, e o povo retornou, foi liberado para retornar para Jerusalém, mas Jerusalém estava destruída. Jerusalém foi uma cidade abandonada. Imagina aí, uma cidade 70 anos abandonada. Tava cheia de teia de aranha, com baratas em todo lado, barata morta, rato morto lá. Tava uma cena terrível lá, né? Uma cidade totalmente abandonada, 70 anos. Mas o povo retornou para lá porque a vontade de Deus não adianta. A vontade de Deus é quem prevalece. Deus estabeleceu. Deus falou contigo. Tal promessa é para você. Ela vai se concretizar, não adianta falarem que você não vale nada, que aquela bênção nunca vai chegar, está demorando de chegar a promessa de Deus. Mas o interessante de tudo é que o Senhor falou e anunciou: não, vocês vão ter que voltar para lá, porque a minha promessa vai se cumprir. E aí a Bíblia vai continuar dizendo lá em Joel, vai começar o livro de Joel, o povo retornando para Jerusalém, o povo retornando. E sabe o que aconteceu, meus amados? Eles encontraram uma terra muito seca, porque ela passou um grande período sem ser cuidada, passou um grande período sem ser arada. E aí você já viu, né, mano? Eles tinham que começar tudo do zero. Tudo que começou sendo feita desde o período de Samuel, desde o período de Josué, desde o período de Davi, né, dos primeiros reis em Israel. A terra estava fértil, estava bom, mas veio um período que acabou. Então eles encontraram um terreno que estava ferido pelo sol, pela situação climática, estava o tempo quebrado. Eles ali começaram a trabalhar na terra. Eles encontraram muitos empecilhos. Eles estavam encontrando coisas terríveis naquele lugar. Eles estavam totalmente na escassez naquela localidade. Mas brotava no coração deles a expectativa, a esperança de rever novamente aquele lugar florido. Mas no meio daqueles que se mantiveram íntegros, teve aqueles que trouxeram a bagagem da Babilônia dentro de si, que foi a falsa expectativa, a falsa confiança em Deus. Muitos ali estavam preocupados com a questão física, com a construção da localidade, com a produtividade do solo, do terreno, uma plantação fértil. Muitos estavam preocupados com coisas superficiais, coisas terrenas. Foi aí que Deus começou a levantar mais um profeta, mais um jovem. Olha aí, Deus levantando mais um jovem. Deus quer te levantar, meu querido. Deus também quer te usar. Deus falou com Joel para que ele reunissem os líderes mais influentes,
daquela nação e se reunissem, sabe aonde, meus irmãos? Sabe aonde foi que eles se reuniram? Isso está lá registrado nos primeiros capítulos de Joel. Vocês podem analisar lá o que eu estou dizendo. O lugar da reunião deles não foi no meio do campo, não foi numa casa, não foi no palácio, mas foi nas ruínas do templo. Meus amados. Muitas vezes a gente precisa colher os cacos da nossa existência, aquilo que muitas vezes nos trouxe perda. A gente tem que apresentar diante de Deus. Deus vai trazendo coisas novas, coisas maravilhosas para nós, meus amados. É assim que acontece, né? A gente precisa se abrir diante de Deus. Aqui neste instante, eu vou ler um versículo para vocês em Joel, que vai falar claramente a vontade de Deus para aquele povo. No entanto, aqui eu só estou contando uma história, estou enxugando o versículo para vocês, para que a gente venha junto interagir, conversar a respeito do Evangelho. Muito obrigado, minha irmã Polly, que está aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua casa, que Deus proteja seu ambiente, né? Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. E, meus amados, eu vou só dar uma pausa aqui. Eu vou dizer que eu não vejo a hora de terminar tudo isso aí. Terminar tudo isso e a gente abraçar os nossos amigos, abraçar todo mundo, daquele cheiro, porque o bom de ser servo de Deus é a alegria que está dentro de nós, porque no meio da escassez, no meio de tudo, pode faltar dinheiro, pode faltar recurso financeiro, pode faltar, né, tudo no estoque, mas a alegria permanece no nosso coração, porque a gente tem Jesus, né? E é isso que Deus quer que nós venhamos fazer, meus amados. Então Deus continuou ali falando no meio daquele templo ali que estava quebrado, no meio daqueles cacos ali, ele falou com o povo. Deus falou com o povo ali. E aqui no versículo, a palavra do Senhor é muito linda, meus amados. A palavra do Senhor é muito maravilhosa. Eu só vou trazer um versículo aqui para os amados, que retrata um pouco sobre a comunhão que Deus quer que o povo venha a ter com Ele, para novamente reter a graça de Deus, para ter construção. Porque, olha só, Deus disse o seguinte, lá em Lamentações, capítulo 3, diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Aguze seu ouvido para ouvir esse versículo. Versículo 13 do capítulo 2 de Joel. Rasgai os vossos corações. Olhe bem, meus amados, que Deus está mandando aqui. É de pegar assim nosso coração e rasgar. Rasgue o seu coração diante de Deus. Rasgue o vosso coração e não suas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Vou dizer para... Olha, vamos conversar um pouco sobre esse versículo. Esse versículo, a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que rasgar literalmente nosso coração. Pegue aí,
Faça uma imagem ilustrativa agora. Faça uma imagem ilustrativa agora. Pegue assim, ó, como se você estivesse pegando o seu coração e rasgue o seu coração diante de Deus. Não rasgue sua veste. Sabe o que quer dizer isso, meu querido? Porque na tradição do judeu, toda vez que acontecia algo inusitado, acontecia algo fragilizante, algo que trouxesse dor para eles, ou até mesmo um pecado, e que eles reconhecessem, até mesmo que se fosse superficialmente, eles se expunham no meio do arraial, se lavavam lançavam neles cinzas, o pó da terra, eles se lançavam mesmo. E ali eles se curvavam, olhavam para o céu e rasgavam as suas vestes. Eles rasgavam literalmente suas vestes. Aí o Senhor diz aqui claramente para eles: parem de serem superficiais. Chega de ter uma oração fraudulenta. Chega de querer ser o que não é, né? E exponha diante de mim as suas emoções. No seu coração tem suas emoções. No seu coração é a raiz da sua motivação. Então, meu amado, meu querido, meu ouvinte, receba aí, ó. Receba aí. Se entregue diante de Deus. Quando você for apresentar diante de Deus suas orações, você rasgue literalmente seu coração diante de Deus. Rasgue o seu coração de Deus, diante de Deus. Amém, meus queridos? Vamos parar de ter uma oração com falsidade. Uma oração falsa não sobe para Deus. E o que aconteceu? Vai continuar dizendo que Deus deu conselho para eles. Mas o interessante é que quando começou o capítulo 2 de Joel, me chamou algo interessante. Que antes de Deus dizer para eles: rasgue suas vestes, ou rasgue seu coração, o interessante é que o Senhor disse: subam no lugar, né? E exponham sua alta voz, toque sua buzina, toque sua corneta, comece a gritar e chame a atenção de todos. E comecem a clamar por ordem do Senhor. Ele disse: comecem a clamar em alta voz, perturbem o mundo todo, chame a atenção do povo para voltar à essência da palavra de Deus. É isso que o Senhor quer fazer essa manhã conosco. Que a partir de hoje a gente venha tomar um novo posicionamento, né? Que nós venhamos ter um novo posicionamento diante de Deus. A verdade é essa. Deus, Ele quer que nós venhamos ter um novo relacionamento com Ele. Rasgue o seu coração. Ei, acorda pra real, Flor. Acorda pra real, Flor. Ei, meus irmãos, a situação é séria. Como capa que eu preparei para colocar nessa live foi do Garfield. Quem conhece quantos conhecem o personagem do Garfield? Ele é um personagem que muitas pessoas conhecem, né? É um personagem animado que muitos conhecem. Eu botei lá ele sentado tomando água de coco, embaixo de um coqueiro, com o sol também, compartilhando um pouco com ele, porque
Porque tem muita gente que está desse jeito, que está vivendo a sua vidinha e desprezando a realidade. Ei, Flu, acorda. Acorda para real. Acorda. Rasgue a sua veste diante de Deus. Rasgue o seu coração diante de Deus. Faça o que for, meu amado. Se exponha diante de Deus. Se exponha mesmo. Fale, Deus, eu estou passando por angústia. Mas não, tem muita gente que se acha fortão, eu aguento passar por isso, por aquilo. Tem um índice que fala que toda coisa que nós passamos que traz furiosidade, que traz perturbação interior, se a gente guardar, isso pode gerar doenças. Então, muita gente se acha fortão, se acha, né? Mas eu quero dizer para você, se exponha diante de Deus, fale mesmo, abra seu coração diante de Deus e fale: meu Deus, eu estou assim, eu quero mudança na minha casa, eu quero livramento no meu lar. E Deus vai reagir. Deus vai fazer coisas maravilhosas e coisas grandes na sua casa. Se exponha. Fale para Deus o que você está passando. Vou frisar aqui mais uma vez. Vamos orar pelas famílias, não somente a sua, mas da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Vamos orar pelas famílias, vamos orar por aqueles que estão trabalhando nos hospitais, nos mercados, nos trabalhos essenciais, nas ruas, pelos mendigos, reforçando aqui. Vamos orar a proteção de Deus. E voltando a dizer, vamos pedir para Deus, para Ele destruir esse demônio do coronavírus. Em nome de Jesus, meus amados. Vamos nos expor diante de Deus. Vamos falar com Deus a partir de hoje as nossas emoções, os nossos sentimentos. Pedir sua proteção, sua santificação. E sabe o que aconteceu? O templo foi construído. Que coisa linda! Quando o povo se uniu, quando o povo, ele vai continuar, vai dizer lá no final do Antigo Testamento, vai dizer que Deus, ele trouxe coisa extraordinária naquele lugar, construiu o templo, usou um rei para erguer o templo, né? Vocês vão ver a construção do segundo templo, e ali já foi um pré-início para a vinda do Messias, né? A gente vai ver isso aí. A gente vai comentar nas próximas lives, a gente vai conversar um pouco mais. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Muito obrigado pela interação, por nós pudermos compartilhar. Minha irmã aqui, Poliana, tá achando engraçado rasgar, né? Vamos rasgar o nosso coração dentro de Deus. Vamos rasgar literalmente o nosso coração dentro de Deus e expor o que nós estamos sentindo. Eu confesso para os irmãos, por isso eu não estou muito arrumado para essa live aqui, porque eu estava orando. Antes dessa live eu fui orar, eu fui expor meu coração diante de Deus. Faça isso também. Experimente se expor diante de Deus. Acordar para a real. Acorde para a real, meu amigo. Minha amiga.